Olá, os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça? É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos da sessão plenária do Supremo do dia 7 de junho de 2023. Destaque da semana foi a demarcação de terras indígenas e o chamado marco temporal. E é sobre isso que vamos falar hoje, não é mesmo, Gisele Reis? Já que ao meu lado foi o único julgamento da semana. Isso, Rafaela, continuidade de julgamento, a pauta, inclusive, prevista para quarta-feira, ela tinha uma predominância, né, sobre a questão envolvendo os povos indígenas e as comunidades tradicionalmente ocupadas por eles. Então, dos 11 itens pautados, 6 eram relacionados a essa questão indígena. Então, a gente pode dizer que praticamente foi uma pauta temática na quarta-feira. Vamos falar muito mais sobre essa pauta temática, ainda sobre o julgamento, mas antes vamos conferir agora os destaques do plenário virtual. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, homologou o acordo de compensação das perdas do ICMS sobre combustíveis. Pela negociação, a União vai repassar 27 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal. A repórter Carolina Chaves tem mais informações. O acordo é referente às perdas dos estados com a arrecadação do ICMS após as leis complementares 192 e 194, que mudaram a forma de cobrança do imposto estadual sobre combustíveis, comunicações, transporte público e energia elétrica, fixando um teto de 18% para a alíquota. Os estados entraram com ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental e alegaram perdas de arrecadação. O relator, ministro Gilmar Mendes, criou uma comissão especial para buscar a conciliação e, em dezembro do ano passado, foi fechado um acordo parcial. Ficou definido que a União vai compensar os estados em 27 bilhões de reais. Pela proposta aprovada e homologada pelo STF, os repasses serão feitos mensalmente entre 2023 e 2025. Os valores já pagos a estados por força de decisões provisórias do Supremo serão descontados do total. Se algum estado já tiver recebido mais do que ficou definido no acordo, o valor excedente será incorporado ao saldo de contratos de refinanciamento de dívida ou será feito um contrato específico para pagamento. Com o acordo, as ações aqui no STF serão suspensas e os estados se comprometem a não entrar com novas ações sobre o tema. E por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal invalidou dispositivos de leis do Tocantins que garantem reajuste automático a magistrados e membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, sempre que houver aumento do subsídio de ministros do STF. A ação ela foi ajuizada pela PGR contra as normas que fixam a remuneração desses cargos em cerca de 90% do subsídio mensal dos ministros. No voto pela procedência parcial do pedido, o relator ministro Luiz Roberto Barroso destacou que a Constituição veda, a vinculação ou a equiparação entre agentes públicos de entes federativos distintos. Por outro lado, ele frisou que a menção a 90,25% deve ser interpretada com base no valor do subsídio mensal dos ministros, vigente na época da publicação das leis, vedando-se a extensão automática dos reajustes posteriores. Termina no próximo dia 19 o prazo para que ministros do Supremo Tribunal Federal devolvam processos com pedidos de vista e liberem liminares antigas. O prazo foi estabelecido pela emenda 58 do ano passado, que mudou o regimento interno do Supremo. A partir de 20 de junho, as ações liminares concedidas
antes da emenda serão consideradas aptas para voltar a julgamento. Gisele Reis explica para a gente o que isso significa na prática. Inclusive, já tivemos um desdobramento na última semana, agora no julgamento do marco temporal, que a ministra Rosa já citou essa mudança, É verdade, a gente já pode até já adiantar o que isso implicará em relação ao julgamento do marco temporal. Essa emenda regimental, a de número 58, ela trouxe uma importante alteração no regimento interno do STF, cujo objetivo principal, primordial, foi priorizar, foi dinamizar o andamento dos processos no âmbito da Suprema Corte do país. Então, a partir desta emenda regimental, foi estabelecido um prazo de 90 dias. O ministro pediu vista de um processo durante um julgamento. Então, ele tem 90 dias para poder devolver este processo, né, e ele ser retomado, para a análise ser retomada no plenário ou na turma de julgamentos. Se ele não devolver esse processo no prazo de 90 dias, o processo será automaticamente liberado para a análise dos demais ministros. O problema que nós tínhamos, né, e que a emenda também trouxe aí esta questão, é porque a emenda trouxe aí um novo prazo, mas em relação àqueles pedidos de vistas anteriores à emenda e também em relação aos pedidos de liminares, porque as liminares, quando elas são deferidas, Rafa, elas também precisam ser apreciadas pelo colegiado, pelo plenário, para serem referendadas, confirmadas ou não. Então, a emenda também trouxe esta situação sobre a apreciação de liminares no plenário. Então, houve uma disposição regimental na emenda 58 que estabeleceu o seguinte: em relação aos pedidos de vistas realizados antes da emenda, ou até mesmo as liminares que foram concedidas, deverá incidir um prazo também de 90 dias, mais 90 dias úteis. Em esse prazo de 90 dias úteis, tendo em vista que a emenda regimental passou a valer, a ter aplicação a partir, né, do retorno das atividades do Judiciário em 2023, do início, melhor dizendo, das atividades no ano de 2023, que foi em fevereiro. Então, esses 90 dias úteis começaram a ser contados desta data. Então, ela já estava valendo o prazo de 90 dias em relação aos processos, né, cujo pedido de vista foram solicitados após a sua vigência, a exemplo do que aconteceu, né, com o pedido de vista do ministro André Mendonça, já adiantando aqui um pedaço, né, da sessão plenária de quarta-feira. Então, o ministro André Mendonça pediu vista em relação à análise do processo e ele tem esse prazo máximo de 90 dias para poder apreciar a causa, porque quando se tem um pedido de vista, significa que o ministro precisa de um tempo maior para se debruçar sobre aquele processo, ou até mesmo para considerar elementos que foram trazidos pelos ministros que votaram anteriormente. Então, neste caso, a ministra, inclusive, Rosa Weber, pediu, né, a gentileza de que esse processo seja liberado para julgamento, porque ela tem interesse em votar antes mesmo da sua saída do Supremo Tribunal Federal, da sua aposentadoria da Suprema Corte, que estava prevista para outubro. Pois é, inclusive o ministro André Mendonça, no pedido de vista, retomando aqui o caso concreto que a gente acabou adentrando, ele se comprometeu a trazer o voto no prazo certinho de 90 dias antes da aposentadoria da ministra Rosa, né, Gi? Pode até apresentar antes, né? Quem sabe? Exatamente. Bom, agora vamos falar das decisões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que se reuniu na última terça-feira. Um caso julgado foi o do presidente da Câmara, Arthur Lira. Por unanimidade, os ministros rejeitaram denúncia contra Lira por corrupção ativa. A turma acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República, autora da ação. A repórter Marta Ferreira traz agora os detalhes. O processo trata de um episódio que ocorreu em 2012 no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um assessor parlamentar de Arthur Lira foi preso com R$106 mil em dinheiro quando tentava embarcar para Brasília. O valor teria sido pago por Francisco Carlos Cabaleiro Colombo, com o intuito de obter apoio político para permanecer na presidência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A Procuradoria-Geral da República, então, apresentou denúncia ao Supremo. Em outubro de 2019, a primeira turma do STF
aceitou a denúncia contra Lira por corrupção passiva. A defesa do deputado recorreu. Um dos argumentos é de que a lei anticrime impede o recebimento da denúncia com fundamento apenas nas declarações de delator. Além disso, a PGR mudou de entendimento e se manifestou recentemente pelo arquivamento da denúncia, por considerar que não há provas, além dos relatos de colaboradores em delação premiada. O julgamento do recurso havia sido iniciado, mas foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Agora, a discussão foi retomada. Os ministros analisaram primeiramente uma questão de ordem levantada pelo ministro André Mendonça, substituto de Marco Aurélio, que era o relator do caso quando a denúncia contra Lira foi apresentada. A questão era se Mendonça poderia votar na análise do recurso, já que novos fatos foram apresentados durante o processo. A turma, por unanimidade, aceitou a questão de ordem. Na sequência, Mendonça votou para que a nova manifestação da PGR fosse acolhida e rejeitou a denúncia. Tem-se no presente caso uma situação sui generis, na qual, antes mesmo da estabilização da decisão de recebimento da denúncia, sem que tenha havido trânsito em julgado, o órgão acusatório revê a sua posição e pugna pela rejeição da acusação. Não houve, por assim dizer, o completo aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a formação definitiva do actum trium personarum. Não à toa, ainda se está a tratar oficialmente, nos presentes embargos, de julgamento de feito da classe inquérito, e não da classe ação penal. A eventual discordância judicial em relação aos argumentos do Ministério Público, embora possível, implicaria a situação na qual, desde o início do processo e antes mesmo da determinação de citação do acusado, o qual ainda sequer é tecnicamente réu, o titular da ação penal não deseja ver o acusado processado e crê não haver justa causa para que haja ação penal. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e, assim, a primeira turma rejeitou a denúncia contra Arthur Lira por corrupção passiva. O tribunal, por unanimidade, conhece do recurso e dá provimento aos embargos de declaração para, nos termos do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal e de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da República, rejeitar integralmente a denúncia oferecida contra Arthur César Pereira de Lira. A primeira turma do Supremo também absolveu o atual ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, da acusação de desvio de recursos que teria ocorrido quando ele era governador do Amapá. Por maioria de votos, o colegiado considerou que não houve peculato, pois não foi comprovado o desvio em benefício próprio ou de terceiros. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Evne Araújo. A acusação é de retenção entre 2009 e 2010 de valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados de servidores públicos estaduais, sem o repasse às instituições financeiras. No habeas corpus apresentado ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Valdez Góes alegou que os recursos não foram retidos em benefício próprio, mas para que fossem aplicados em outras áreas do Estado que enfrentavam dificuldades financeiras. Em primeira instância, Góes foi absolvido por falta de provas, com o retorno ao cargo de governador que ocupou novamente entre 2015 e 2022. O recurso de apelação do Ministério Público foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que o condenou a 6 anos e 9 meses de reclusão e ao ressarcimento dos valores aos cofres públicos. Em seguida, o andamento da ação penal foi suspenso por determinação do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes havia pedido mais tempo para analisar o caso. No voto apresentado no plenário virtual, Moraes observou que a denúncia não aponta desvio de recursos públicos em benefício próprio. Embora os valores descontados dos servidores não tenham sido imediatamente devolvidos às instituições financeiras, está claro nos autos que a demora não se deu para atender fins ou interesses privados do próprio acusado ou de terceiros. Segundo o ministro, como os valores foram usados para arcar com despesas do Estado,
não houve prejuízo à administração pública e, portanto, não ocorreu crime de peculato. O entendimento foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. E a gente faz agora um pequeno intervalo. Na volta, vamos ver como foi a retomada do julgamento que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A nossa consultora jurídica, Gisele Reis, em instantes vai trazer todos os detalhes para a gente de como foi esse julgamento, né, Gi? Exatamente. Daqui a pouquinho. Fique com a gente. É já já. Estamos de volta com o programa Plenárias, que traz os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Bom, na abertura da sessão de quarta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A data lembra o 7 de junho de 1977, quando cerca de 3.000 jornalistas assinaram um manifesto contra a censura da ditadura. A ministra destacou o jornalismo profissional como maior aliado no combate à desinformação. A liberdade de imprensa, nunca é demais repetir, constitui pressuposto basilar da ordem democrática. E o jornalismo independente, livre e profissional é o maior e o melhor aliado no combate à desinformação, ao discurso de ódio e à intolerância. Como sublinho sempre, sem um poder judiciário independente e sem uma imprensa livre, não há democracia. Na democracia, a formação da opinião pública passa pela pluralidade de canais comunicativos, pela liberdade de expressão, pelo embate e pelo diálogo franco e diário entre pontos de vista diversos, entre diferentes pontos de observação da vida, entre distintas visões de mundo. A ministra Rosa Weber também citou o relatório Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Segundo o documento, foram registrados 376 casos de agressões contra profissionais de imprensa em 2022. E em 2021, 430 jornalistas sofreram algum tipo de violência. O relatório mostra ainda um aumento de 200% no impedimento ao trabalho jornalístico no Brasil em 2022. Bom, e o primeiro processo a entrar na pauta do plenário na quarta-feira foi o recurso extraordinário que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O julgamento foi retomado com a apresentação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar na reportagem de Marta Ferreira. Cerca de 2.000 indígenas de pelo menos 80 povos estão em Brasília desde segunda-feira. Acampados na área central, eles estão mobilizados contra a tese do marco temporal, que estipula que apenas as terras originárias ocupadas até a promulgação da Constituição em outubro de 1988 deverão ser demarcadas. Os indígenas acompanham a retomada do julgamento que vai definir essa questão. O cacique Raoni, líder do povo Kayapó, foi um dos primeiros a chegar ao STF. Assim como ele, dezenas de indígenas também vieram ao Supremo. Já no plenário, representantes de 21 povos, entre eles das etnias Xoclém e Caingangue, do caso concreto em julgamento. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, também estava presente. Em discussão, saber se os povos indígenas têm direito a determinadas terras por questão de tradicionalidade. A questão chegou ao Supremo por conta de uma disputa pela posse de uma terra indígena em Santa Catarina. A área é habitada por 3 povos e a posse de parte do terreno é questionada pelo governo do estado. Os ministros discutem o chamado marco temporal. Pela tese defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial nessa época. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada aqui vale para todos os processos semelhantes no país.
O caso começou a ser julgado em 2021, mas um pedido de vista suspendeu a discussão. Até então, 2 ministros tinham votado. O primeiro foi o relator ministro Edson Fachin, que é contra a tese do marco temporal. Ele considera que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade. O ministro Nunes Marques foi o segundo a votar e abriu divergência. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou em parte o voto do relator. Aquelas terras reconhecidas como das comunidades, originárias das comunidades indígenas, que as comunidades indígenas estavam em 5 de outubro, ou estavam litigando, ou estavam resistindo ao esbulho. Olha, nesse caso, a posse deve ser reconhecida, deve ser demarcada, e a indenização, como hoje se faz, é pelas benfeitorias. Agora, nos demais casos, mesmo reconhecido fora desse marco temporal, quando efetivamente reconhecida que a terra é uma terra tradicional indígena, a indenização deve ser completa. A indenização, aquele que de boa fé na cadeia dominial adquiriu, deve ser completa. Na sequência, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro André Mendonça. Gisele Reis, explica pra gente, aquela fotografia que vimos agora há pouco nas imagens, os indígenas aqui no plenário, a gente que já trabalha há alguns anos aqui no Poder Judiciário, é uma fotografia, assim, familiar, né? Nós já vimos isso em outros julgamentos, então eu queria que você explicasse pra gente. Não foi a primeira vez, né, em que o Supremo se debruça sobre esse tema, demarcação de terras indígenas. Não, Rafa, em 2009 nós tivemos também uma ocasião em que o Supremo se debruçou em um caso emblemático, que foi o julgamento que ficou conhecido como o caso da Raposa Serra do Sol, que é uma região localizada em Roraima, e houve a análise de uma petição, a de número 3.388, em que o Supremo Tribunal Federal acabou estabelecendo algumas condicionantes para a demarcação de territórios indígenas. E dentre essas condicionantes, estabeleceu-se o marco temporal. Esse marco temporal, Rafa, significa dizer o seguinte: quando se reconhece o marco temporal para reconhecer o direito de comunidades indígenas, significa que esse direito só pode ser reconhecido se a comunidade indígena estiver fisicamente ocupando aquela região até a data de 5 de outubro de 1988, que foi a data da proclamação da Constituição Federal. Então, na ocasião em que o Supremo Tribunal Federal julgou o caso Raposa Serra do Sol, esse foi estabelecido o marco temporal. No entanto, agora, o que está em análise também envolve a questão de demarcação de terras indígenas, mas de uma outra área, que é a área que fica na região de Santa Catarina e envolve a comunidade, a terra indígena Ibirama-Laclanô. E aí o Supremo agora, ele vai analisar um caso com repercussão geral reconhecida. Naquele caso do Raposa, era só Raposa, Serra do Sol, uma terra indígena em Roraima. Exatamente. Então agora essa repercussão toda, essa expectativa muito grande, porque o julgamento, ele vai marcar ali o entendimento do Supremo em todas as outras demarcações, é isso, Gi? Isso, Rafaela. O que acontece? Lá na época do julgamento da Raposa Serra do Sol, é claro, o Supremo Tribunal Federal, ele trouxe balizas, inclusive que foram seguidas pela administração pública e pelos demais órgãos do Poder Judiciário, mas é uma decisão que não tinha efeito vinculante. No entanto, por ter sido proferida pelo plenário do STF, houve uma grande discussão acerca do tema. Isso acabou, então, servindo de baliza para vários outros julgamentos, ou seja, ficou como um grande precedente da Suprema Corte, um julgamento histórico, emblemático e tal. Também contou com a presença da comunidade indígena aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas agora, com a repercussão geral reconhecida, a tese, além de resolver o caso concreto, que envolve especificamente essa questão de Santa Catarina, que a Marta explicou para a gente, o Supremo irá definir uma tese
E essa tese, ela vai ser aplicada de forma obrigatória em relação a todos os processos que tratam da demarcação de terras indígenas. Essa repercussão geral, ela tem esse efeito, né, é uma oportunidade também, como defende o ministro Edson Fachin, de se rediscutir o tema, até porque, mesmo com a decisão do Supremo, no caso da Raposa Serra do Sol, ainda houve continuidade de conflitos envolvendo ruralistas e a população indígena, as comunidades indígenas. Então, é a oportunidade do Supremo reavaliar esse entendimento, se assim, né, entender a maioria, e a partir daí ter um direcionamento em relação a todos os demais casos que estão em tramitação no Poder Judiciário. Inclusive, há vários processos que foram paralisados, né, para que o Supremo possa definir essa questão primeiro e só depois, a partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal, isso possa efetivamente ser aplicado pelos demais juízes. Tem processos no STJ, nos TRFs, nas justiças estaduais, e também temos várias demarcações que também ainda não foram feitas e que aguardam também esse posicionamento. Então, será, na verdade, um divisor de águas em relação a esse tema. Esse julgamento é bastante aguardado. Gi, você acha que é possível o tribunal rever o seu posicionamento pelo placar e pelas indicações de votos até agora? Então, Rafa, nós temos um placar provisório. Por enquanto, está prevalecendo a tese que diz não ao marco temporal. Essa, inclusive, é a posição do relator, ministro Edson Fachin. Ele é pela teoria do chamado indigenato, né? Ou seja, a comunidade tradicional, os povos indígenas, eles têm direito assegurado pelo artigo 231 da Constituição Federal, antes mesmo da existência do próprio Estado, da própria Constituição Federal. Então, quando se tem ali o reconhecimento daquelas terras, na verdade é como se fosse uma declaração apenas, porque essas terras já eram desses povos tradicionais. Então, tanto o ministro relator como o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi proferido, né, na última sessão plenária, nós vimos um posicionamento nesse sentido de dizer não ao marco temporal, porque eles entendem o seguinte: muitas situações de esbulho foram praticadas e as comunidades indígenas, em diversas ocasiões, tiveram que sair de seus territórios, mas são naquelas áreas que eles guardam toda a questão da ancestralidade, né? Ancestrais foram enterrados, inclusive, nessas regiões. E tem também a questão de todos os usos, costumes, todas as suas tradições que estão vinculadas. A população indígena, ela tem uma relação muito íntima com a terra ocupada. Então, eles entendem que essas situações de esbulho, né, ou seja, aquelas hipóteses em que a comunidade acabou sendo expulsa daquela região, não teve condições, foi ameaçada, teve situações de violência, eles não podem perder o direito à terra porque não estavam fisicamente na data de 5 de outubro de 1988. Então, esse marco temporal, né, para a corrente que tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal até o presente momento, ele não pode ser o determinante para caracterizar o direito, né, da comunidade indígena ao seu território, às terras tradicionalmente ocupadas por eles. Diferente do voto do ministro Nunes Marques, que ele entende que é preciso estabelecer uma data para preservar, inclusive, situações dos proprietários, porque o próprio Estado, Rafaela, acabou emitindo títulos de propriedade em regiões que antigamente eram ocupadas por terras indígenas. E aí, por povos indígenas. E a declaração do Supremo, né, de 2009, no caso Raposa Serra do Sol, estabeleceu que mesmo que os povos indígenas tivessem ocupado essa região no passado, se não tivessem na data de 5 de outubro de 1988, esse direito não poderia ser reconhecido. Então, o ministro Nunes Marques, ele já entende que é importante estabelecer um marco para que se tenha efetivamente aí a questão da paz social. Mas, por enquanto, ele está vencido. Nossa, tem muita coisa pela frente ainda para o Supremo Tribunal Federal enfrentar, né? Tem. Segundo semestre aí que promete, né? Com certeza. Gi, muito obrigada. Hoje nós ficamos por aqui, lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Muito obrigada, Gi, pela sua companhia aqui conosco em mais um Plenárias. Obrigada, Rafaela. Até a próxima.
E lembrando que a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube, que é o nosso @Rádio e TV Justiça. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela audiência e continue conosco aqui na TV Justiça.